Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom. A alegria do reencontro. A vida é cheia de reencontros. A ciência materialista jamais poderá explicar as antipatias e as simpatias gratuitas, as relações impactantes que têm a sua força não explicada por quaisquer fatos da vida ou desta vida. São reencontros. E a força do reencontro é tremenda. Tem uma força passada dos reencontros e tem uma força futura. A força passada é essa das simpatias e antipatias gratuitas, onde fica claro que se nenhum motivo foi encontrado para as pessoas serem simpáticas ou antipáticas nessa vida, se pessoas que nunca lhe fizeram mal e a quem você nunca encontrou antes lhe sugerem confiança ou desconfiança, bondade ou maldade, não há explicações pela matéria. A ciência do comportamento fala apenas da importância do meio como determinante do comportamento humano, no máximo a genética. Mas não existe, jamais foi cogitada ou cogitado um gene da simpatia ou da antipatia. Nem poderá ser, é claro. Simpatia ou antipatia vem de afinidades ou não afinidades, sintonias ou dissintonias. Mas de onde vêm essas sintonias se as pessoas estão se encontrando pela primeira vez? Claro, se não vem desse momento, só podem vir de outros momentos passados. Se não vem dessa vida, só podem vir de outras vidas. Disso ainda não suspeita a ciência materialista, mas qualquer pensador que tenha inferido, que tenha aceito a certeza das vidas sucessivas, sabe da força do reencontro que vem do passado. Nesses nossos reencontros aqui do Oração Ação, podem, sim, haver reencontros que vêm de outras vidas. Nós não somos capazes de desvendar todos os reencontros de vidas passadas pelos quais passamos. Mas certamente há reencontro aqui relativo às vidas futuras, porque o hábito de nos reencontrarmos com pessoas que nós não temos vinculação kármica forma um karma futuro, forma um dharma, forma um destino, forma um laço, um vínculo, uma força. Que a oração-ação seja a nossa força, a força entre nós, seja o nosso estímulo, a nossa coragem e a nossa lucidez, para enfrentarmos tudo o que precisarmos enfrentar, ainda nessa vida. Porque os desafios, tudo indica, vão se multiplicar. Provavelmente, ainda nesse ano, teremos eventos muito desafiadores. E onde estará a nossa força para enfrentar
aprender e nos curar com as lições da escola perfeita, com os remédios do hospital perfeito de Deus. Que essa nossa fraternidade nos impulsione a isso. Muito bem, hoje vamos estudar, em parte, o que já introduzimos aqui nessa primeira conversa, que é a genética. A genética é uma das forças mais importantes da nossa ciência. Qual a compreensão que podemos ter sobre a genética da família, das motivações espirituais para os laços consanguíneos e genéticos? Vamos lá? Questões 34 e 35 de O Consolador. Obtenha esse livro na biblioteca do Centro Espírita que você frequenta. Busque no sebo virtual chamado Estante Virtual, um site que reúne muitos sebos do Brasil inteiro. Adquire esse livro porque ele tem muito conteúdo interessante que nos faz partir da ciência para a compreensão maior. É isso que estamos fazendo aqui, já passamos pela química, pela física, agora estamos na biologia. E dentro da biologia, na genética. Genética que, como dissemos, nos possibilita essa compreensão maior sobre nossos corpos, sobre nossas famílias. Vamos lá? Questão 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Os vínculos genéticos que possuímos com nossos ascendentes, nossos pais, nossos avós, e nossos descendentes, nossos filhos e netos, como são vistas essas relações, como são vistos esses laços do ponto de vista espiritual? A resposta de Emmanuel é a seguinte: na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares e, ora, nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. Essa frase possui diversos ensinamentos. Vamos buscar alguns deles que estiverem ao nosso alcance. Aqui Emmanuel diz que na esfera espiritual há o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares. O papel da família no projeto pedagógico espiritual de Deus. Os laços consanguíneos, para seres tão materializados como nós, primitivos, eles estabelecem padrões de afetividade, de lealdade, de compromisso, de serviço mútuo. Tudo isso extremamente importante para o nosso processo de desenvolvimento. O que é o nosso processo de desenvolvimento? O que é a evolução espiritual do ser? Segundo os espíritos, nós evoluímos não dos símios para os homens apenas, é um recorte muito pequeno, mas do reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal, sim, fazendo a transição ao reino hominal, que é esse nosso,
e ainda fazendo a transição ao reino angélico. Nessa passagem do reino animal ao reino hominal, a herança que o ser humano recebe do seu ancestral bicho, animal, é um instinto. E o instinto é uma maneira de ver e viver a vida que reduz, que apequena tudo ao que me preserva, com o que eu estabeleço laços, daquilo que me ameaça, em relação ao que eu busco afastamento pela fuga ou pelo ataque. Assim se rege o animal e o homem primitivo, já que a vida não evolui por saltos, vai ter um sentimento básico muito marcado pelo instinto, reduzido como instinto, mas já evoluído para o nível hominal. É o egoísmo, que assim, muito parecido com o instinto, tudo reduz ao eu, que passa a ser o divisor de águas para todos que existem, aqueles que ajudam, que fortalecem o eu, os interesses do eu. Nós nos aliamos com aqueles que ameaçam os interesses do eu, nós guerreamos ou fugimos. Homens primitivos são muito parecidos com animais. E é dessa condição do egoísmo que tudo apequena, tudo estreita, que nós partimos rumo ao amor cósmico universal exemplificado por Jesus, que ganhou em profundidade e em amplitude. Pois como passaremos do egoísmo reducionista para o amor universal? Sem saltos, novamente, precisaremos ir ampliando o leque dos nossos vínculos. E o vínculo fundamental, tanto do animal quanto do homem primitivo, é o do sangue. Nos bandos, nas alcateias, nos rebanhos, os bichos se protegem mutuamente. E nas famílias, o mesmo. Pois Deus, a vida, a evolução, toma esse sentimento primitivo do ego expandido na família, nossos bandos, nossos rebanhos, para ir expandindo e multiplicando. Daí a frase de Emmanuel: na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares. Somos convidados a sermos, funcionarmos como pais, em determinados momentos, dos amigos dos nossos filhos, dos nossos genros, das nossas noras, expandindo, dilatando, que é a palavra usada por Emmanuel, os afetos familiares. Ao longo de centenas, quem sabe milhares de vidas, quantos filhos já tivemos? Quantas noras, quantos cunhados? Quanta dilatação dos afetos familiares já fizemos? Rumo, gradativamente, a esse amor universal. A ferramenta fundamental, a partir da família, é a compaixão, a empatia, o colocarmos-nos no lugar dos outros. Sem ela, nem os afetos familiares vão servir àquela dilatação.
mas servindo, vão funcionar transformando as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. É assim que na família, dentro do projeto terapêutico e pedagógico de Deus, faz-se a reciclagem do lixo acumulado em outras vidas, de forma que mamamos nos nossos adversários, cooperamos com os nossos inimigos, ressignificando e reconduzindo os nossos sentimentos ilegítimos em sagrados liames, sagrados laços do Espírito. E continua Emmanuel: a árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, a árvore genealógica por si, os laços consanguíneos e genéticos isoladamente, não representam vínculos permanentes. Se os vínculos que tivermos com os nossos familiares forem apenas corporais, no plano espiritual se extinguirão. Mas cada avanço que os vínculos de sangue, os vínculos genéticos, estimularem em nossas almas e nas almas dos nossos afetos, no sentido da cooperação, da fraternidade, da empatia, do serviço mútuo e da proteção mútua, serão formados laços afetivos imorredouros, laços efetivos eternos. Como se diz no Pequeno Príncipe, porque somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Não é? Pergunta 35. A genética está submetida a leis puramente materiais? Vejam, amigos, lembremos os rudimentos de genética que nós recebemos na escola, onde se estudava as combinações dos genes com características essas ou aquelas e suas probabilidades de gerarem descendentes com essas ou aquelas características. Vocês lembram disso? Azinho, azão, azinho, bezão, bezinho. A genética mais rudimentar. Mendel. Pois essa genética, para calcular essas probabilidades, parte de um princípio. O princípio da probabilidade é o acaso. O acaso, segundo a visão materialista, preside todos os fatos, preside todas as combinações da genética. Será que, pergunta-se a Emmanuel, a genética está submetida a leis puramente materiais? A essa lógica do acaso? Diz Emmanuel: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa
ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Então, Emmanuel está nos revelando aqui que há seres espirituais encarregados de coordenar a genética, a combinação dos genes na família, nos seres humanos, de forma a propiciar para cada ser o aparelho perfeito, ideal para as suas realizações. Assim como um chefe num local de trabalho, por exemplo, numa construção de um prédio, o chefe de obras vai buscar dar ferramentas adequadas para cada profissional que ali trabalha, eletricista, encanador, azulejista, pedreiro. A ferramenta que ele precisa, claro, cabe ao chefe de obras dar condições para cada profissional. Muito mais do que isso, o exemplo é muito rude, Deus fará, através da genética e através dos seus prepostos que coordenam as combinações genéticas, essa mesma função de dar, através do corpo, condições básicas para este ser um cantor, aquele um pintor, o outro um engenheiro, o outro ainda um trabalhador braçal. Cada um desses precisa de um equipamento cerebral e de um equipamento físico compatível. Vejam o caso dos esportistas, como eles vêm muitíssimo bem dotados para exercer o esporte que desenvolvem. Não é assim? Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Ou seja, esse conhecimento rudimentar da ciência de Mendel, com suas probabilidades, por determinar lá nos vegetais e animais simples, combinações de menor repercussão no âmbito geral das coisas, podem e realmente até correspondem combinações que partem do acaso, porque nenhuma ou muito poucas forças e leis regem o fenômeno, entregue, por assim dizer, ao acaso. Estudada a genética em profundidade nos seres humanos, veremos, todos os estudantes e pesquisadores perceberão, que há forças, há leis desconhecidas. No dizer de Emmanuel, eis porque os geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Como diria Shakespeare, que há mais coisas entre o céu e a terra
do que supõe a nossa vã filosofia, no caso, a nossa vã ciência. Muito interessante. Vislumbra-se aqui, mais uma vez, o extenso campo de pesquisas, o extenso campo de descobertas que estará ao alcance da humanidade quando ela se libertar do paradigma puramente materialista, abrindo-se a leis, a interferências, a fatores espirituais. Por enquanto, nossa ciência fica extremamente limitada, como ficava limitada antes da ciência a observação humana, que olhava os raios, os trovões e os fenômenos naturais de todo tipo e apenas explicava pela ira de Deus. Hoje a ciência avançou muito sobre isso e consegue uma explicação razoável sobre grande parte dos fenômenos. Explicação razoável, porém, que precisará avançar na descoberta de outras leis e de outros fatores intervenientes nos fenômenos, seja da natureza, seja da formação dos corpos humanos, seja do comportamento do ser humano. No que há sempre interferências espirituais, energéticas, subjetivas, espirituais mesmo, com a influência espiritual, que precisarão ser percebidos, estudados, compreendidos e, é claro, melhorados e tratados. Que assim seja. Muito bom esse aprendizado, que sejamos estimulados pelos tremendos ganhos e riquezas que serão gerados pela quebra dos preconceitos, pela integração dos saberes, no caso, entre ciência e religião, ou entre ciência e espiritualidade. Muito feliz por estarmos juntos, por sentirmos e recebermos esses estímulos em nossas almas, quebrando polarizações, dogmas, preconceitos e estimulando a integração, o diálogo, a audição mútua, a cooperação e a fraternidade. Que essa seja a nossa religião, que essa seja a nossa ciência, em que qualquer campo que estejamos militando. Um grande abraço a todos, paz e bem. Amanhã estaremos em continuidade na releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Venha conosco, 17h30, aqui nesse canal. Um grande abraço, compartilhe se você entender a riqueza dessas perspectivas e até a próxima.